Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já está sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar? Ele já tem falado conosco e Ele vai continuar ministrando aos nossos corações. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, irmãos, quero justificar aqui a quase ausência da minha esposa, irmãos, porque ela está chegando aí. Hoje foi culto das irmãs ali no Catalão, e como ela estava na responsabilidade da regência desse mês, ela teve que ali estar louvando com as irmãs, mas já deve estar a caminho aí do culto essa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus e abrimos nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 8, o versículo de número 1 em diante, para vermos o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 8, do versículo de número 1 em diante. Todos os irmãos encontraram? Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu coração se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder. Amém? Porque a palavra do rei tem poder. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que estamos, meu Pai, diante da Tua presença, onde, Deus, a Tua palavra será ministrada aos nossos corações. Pai, eu sou apenas um instrumento, meu Pai, para ser usado nesta noite, naquilo que o Senhor já tem palestrado ao meu coração durante a semana, mas agora, Senhor, nos permita ouvir a Tua voz, que o Senhor possa, Senhor, trazer cativo todo pensamento à Tua presença. Deus, que o Senhor possa preparar o meu coração e o coração da igreja para ouvirmos a Tua voz. Deus, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade de operar aqui nesse lugar, porque nós sabemos que aonde a presença do Senhor está, nós não conseguimos ficar da mesma maneira. Se nós estivermos tristes, nós saltaremos de alegria. Se nós estivermos fracos, nós nos fortaleceremos. Se nós estivermos chorando, nossas lágrimas serão enxugadas. E se nós estivermos precisando de respostas, sairemos daqui esta noite, meu Pai, com as respostas que só o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então, Senhor, fala que nós estamos, a Tua igreja está pronta para ouvir a Tua voz esta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Pode tomar assento, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos o capítulo de número 8 de Eclesiastes, nós vimos que o início desse capítulo, o versículo de entrada desse capítulo, melhor dizendo, ele traz uma pergunta, um questionamento que o pregador, o Eclesiastes, o pregador, ele está fazendo para as pessoas que estão lendo essa mensagem. E o questionamento que ele começa no seu texto, ele diz: quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? Esse versículo, na verdade, ele abre o assunto, ele inicia aquilo que vai ser falado no capítulo de número 8, mas trazendo uma compreensão e uma explicação de tudo aquilo que está sendo tratado no capítulo de número 7. Nós percebemos em Eclesiastes que Deus revela ao pregador, as mensagens e as coisas da vida, situações da vida que ele estava enfrentando, e ele traz reflexões acerca dessas situações. Então, quando nós lemos o contexto desse texto, a partir do capítulo de número 7, nós vemos que ele aborda temas como o caráter, temas como a morte, o luto, o fim de todas as coisas, a dor, a crítica e a paciência. Abrindo então o caminho para chegarmos até o capítulo de número 8, onde ele faz um questionamento: como podemos entender as circunstâncias da vida?
Como podemos entender as coisas que nós passamos todos os dias? Como podemos entender as coisas que às vezes nós não procuramos com as nossas mãos, mas são situações que batem à nossa porta e mesmo assim nós temos que enfrentar tais situações? E então ele traz esse questionamento: quem é sábio para que possa explicar essas coisas? Como lidar com as coisas que estão fora de controle? Como lidar com os desafios da vida? E na continuação do capítulo de número 8, ele fala sobre as incertezas da vida, sobre como nós podemos entender as injustiças e mesmo assim estar obedientes às coisas que estão acontecendo, às autoridades e principalmente a Deus. O questionamento principal do versículo de número 1, a qual o Eclesiastes está trazendo para nós, é como nós podemos entender o que nós estamos enfrentando. Quem há que possa ter sabedoria e conhecimento para entender as coisas da vida? Será que o que eu estou enfrentando hoje é um julgamento de Deus? Porque de certa forma eu tive alguma atitude negativa e hoje eu estou sofrendo consequências da minha atitude. Será que aquilo que eu estou enfrentando na minha vida hoje é algo que é necessário de um arrependimento? Que eu possa mudar a minha caminhada, que eu possa transformar a minha caminhada, que eu possa ter uma atitude diferente para que aquela circunstância ela venha mudar? Ou será que aquilo que eu estou enfrentando na minha vida hoje é algo a qual Deus precisa manifestar a sua graça, é algo a qual Deus precisa manifestar o seu poder sobre a minha vida? Ou será que aquilo que eu estou enfrentando é um teste da parte de Deus para saber se Ele está confirmando a minha fé? Então o Eclesiastes, o pregador, ele traz este questionamento e ele diz: o homem que conquista a sabedoria de Deus, ele é capaz de entender essas coisas. Ele é capaz de compreender essa mensagem, porque o homem que alcança a sabedoria de Deus, ele consegue brilhar o seu rosto, mesmo diante de uma situação contrária ao que ele está enfrentando. O homem que alcança o conhecimento de Deus, ele é capaz de viver uma vida plena, em paz e tranquilidade, mesmo estando em um barquinho pequeno no meio de uma tempestade. Ele consegue viver uma vida plena e satisfeita diante de Deus, mesmo com as portas fechadas, mesmo dentro de um deserto, mesmo quando a circunstância não é favorável ao seu crescimento. Ele floresce, ele produz fruto, ele avança, ele continua de pé. Então é isso que o sábio Salomão está dizendo para nós: aquele que entende a sabedoria de Deus é capaz de viver essa vida. E então ele começa, parece que a mudar o assunto, quando ele diz: todos nós, na época a qual ele está falando, estamos debaixo de um jugo de um rei. Hoje nós estamos debaixo da autoridade de um governante. E então o sábio Salomão, ele começa a dizer: olha, observe os mandamentos do rei, obedeça o que o rei ou que o governante está dizendo. Se você estiver na presença desse rei, não se apresse a correr, não se apresse a sair. Se caso alguém próximo a você está maquinando algum mal, está conspirando algum mal, fuja dessas pessoas, não se misture com essas pessoas, porque é Deus quem estabeleceu as autoridades e é Deus quem está no controle de todas as coisas. E o texto então ele continua e ele diz: aquele que é sábio com a sabedoria de Deus, ele entende que para todas as coisas há um tempo, há um lugar e há um modo a qual Deus trabalha ao seu favor. Não importa quem está governando o Brasil hoje, não importa quem está governando o estado de Minas Gerais, não importa quem está governando a cidade de Divinópolis, o homem e a mulher de Deus, que tem a sabedoria e a presença de Deus, ele sabe o modo, o tempo e o lugar de agir, porque sabe que tudo está no controle do Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que mais me chama a atenção desse capítulo é o versículo de número 4, a qual ele diz: porque a palavra de um rei, ela tem poder.
Na época de Salomão e em muitos contextos históricos, nós percebemos que a palavra e a decisão de um rei era inalterável. Se o rei lançasse um decreto, aquele decreto era cumprido. Não haviam manifestações, não haviam bandeiras. O que o rei falava tinha que ser executado. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, principalmente na história dos judeus, nós percebemos o quanto esse texto que fala que a palavra do rei tem poder, era notório no meio dos judeus. Vamos para um exemplo, Esdras, no livro de Esdras. Quando Zorobabel está lá junto com outros judeus tentando edificar o templo, haviam inimigos de Jerusalém, inimigos de Judá, inimigos dos hebreus, que não queriam que o templo fosse construído. E então eles foram aonde? Na sede dos direitos humanos? Não. Eles foram na presença do rei. E disseram, olha, eles estão tentando construir aquela terra. Ciro deu um decreto e uma ordem para que aquele templo fosse construído. Mas o rei que estava naquele momento, o rei Xerxes, diz, não, pare imediatamente essa construção. Porque a palavra de um rei, ela tem poder. E diz da história que eles continuaram intercedendo e orando. O rei morreu, veio um novo rei, o rei Dário. E Zorobabel então mais uma vez inicia a construção do templo. 2 homens, um chamado Setor-Bozenai e o outro Tatenai, foram até aqueles homens e disseram, por que vocês estão construindo esse templo? O rei disse que não era para construir. E então Zorobabel e aqueles homens dizem, olha, Ciro ele deixou um decreto, ele disse uma palavra que nós poderíamos edificar esse templo. Sabe o que aqueles homens fizeram? Foram até o rei Dário. Chegando na presença do rei Dário, disseram, olha, eles estão reconstruindo o templo em Jerusalém. E disseram que existe um decreto de Ciro para que isso seja possível. O que Dário faz? É inteligente, vai nas crônicas reais, começa a pesquisar e acha esse decreto. Aqueles 2 homens estavam com a intenção no coração que aquela obra não fosse concluída. Mas eles não entenderam que a palavra de um rei ela tem poder. Então Dário diz, certamente esse decreto existe. Então a partir de hoje Israel irá voltar a edificar o templo. Eles irão voltar a reconstruir o templo. E ainda mais eu vou mandar recursos do tesouro real. Eu vou mandar recursos para que a construção seja feita. E ai de quem se levantar contra Jerusalém. E ai de quem impedir essa obra. Sabe por que ele disse isso? Se alguém impedir essa obra, a sua casa será destruída e será transformada em um monte de lixo. E quando o povo de Jerusalém, de Israel, recebe essa mensagem, eles conseguem reconstruir o templo e a obra não foi parada. Sabe por quê? Porque a palavra de um rei, ela tem poder. Quer um outro exemplo? Esther. Diz-nos a história que Amã se levantou contra o povo de Israel, porque estava com inveja de Mardoqueu. Porque todo mundo se ajoelhava diante de Amã. Mas quando Amã passava na frente de Mardoqueu, ele falou assim, não, diante de homem eu não ajoelho, eu só ajoelho diante do Deus de Israel. E aquele homem ficava incomodado com Amã, ao ponto dele dizer, chegar até o rei Assuero e falar assim, olha, é necessário que você lance um decreto para que todos os judeus sejam destruídos. Porque a palavra de um rei, ela tem poder. E lançou-se aquele decreto. Quando Mardoqueu fica sabendo daquela mensagem, ele se veste de pano de cinza, começa a chorar. E Esther, então, vendo a situação do seu primo, ela fala, o que é que está acontecendo? E ele disse, lançaram um decreto, o rei lançou um decreto para que os judeus sejam exterminados. Então Esther faz um jejum, ela vai até a presença do rei, se apresenta diante do rei, intercede pelo seu povo. Quando Assuero ele pega aquela mensagem, ele manda enforcar Amã. E ainda mais, ele lança um decreto para que todos os judeus pudessem se defender. Se alguém ameaçasse a sua casa, ameaçasse a sua família, ameaçasse os seus, eles poderiam lutar, porque o decreto do rei era que os judeus não fossem tocados, porque a palavra de um rei, ela tem poder. Mas nem sempre é positivo. Quer ver um exemplo? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz-nos a história que Ananias, Misael e Azarias estavam diante do reinado de Nabucodonosor.
E ele então levanta uma estátua em adoração. E ele diz, olha, quando tocar a música, seja na cítara, seja na trombeta, seja em qualquer instrumento que estiver aqui, todos os homens deverão se ajoelhar diante dessa imagem, porque quem não se ajoelhar diante da imagem do rei, será lançado na fornalha de fogo ardente. Sabe por quê? Porque a palavra de um rei, ela tem poder. E quando se toca a trombeta, todo mundo ajoelha, mas tem 3 jovens no meio daquela multidão que não se dobraram diante daquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que aconteceu com eles? Eles foram livres da fornalha? Não, foram lançados na fornalha, porque a palavra de um rei, ela tem poder. Quer ver um outro exemplo? Daniel. Havia um decreto da parte do rei Dário, que ninguém fizesse nenhuma petição a nenhum Deus que não fosse ao rei. Mas Daniel era servo de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, e ele não deixaria de buscar a presença do seu Senhor. E o decreto dizia que se alguém buscasse ou orasse algum outro rei, seria lançado na cova dos leões. Quando eles viram Daniel orando, o decreto real tinha poder, porque a palavra de um rei tinha poder, e ele foi lançado dentro da cova dos leões. Por quê? Porque a palavra de um rei, ela tem poder. Mas irmão Alan, não estou entendendo aonde você está querendo chegar com essa mensagem. Judá, Israel estava acostumado com a monarquia, estava acostumado com um rei que dominava, com decretos reais que nem sempre eram favoráveis à sua vontade, que nem sempre eram favoráveis à vontade de Deus, que nem sempre eram favoráveis àquilo que o povo estava buscando diante do seu Criador, diante dos governos. Mas havia uma promessa nas Sagradas Escrituras, que Deus levantaria um rei poderoso, e esse rei governaria sobre Israel, e esse rei teria poder em suas mãos. Agora vamos pensar e analisar como esses homens receberam essa mensagem. No contexto histórico, muitos judeus estavam esperando um rei militar, um rei forte, um rei poderoso, um rei preparado para a guerra, um rei que chegaria e destronaria Roma, assentaria-se no trono e governaria Israel. Era isso que aqueles homens esperavam. Eles liam as Escrituras, eles liam aquilo que estava sendo ministrado e esperavam um descendente de Davi que teria força, que entraria em Jerusalém em um cavalo branco, tendo uma espada desembainhada, e destronaria e governaria sobre todos os povos. Mas quando Jesus ele inicia o seu ministério, muitos se frustraram com aquele rei, porque não era aquilo que eles estavam esperando. Até o próprio João Batista, que era o arauto do rei, ou seja, o mensageiro do rei, aquele que prepararia o caminho do rei, enviado por Deus, chega a questionar: você é o Messias que nós esperamos ou ainda haverá outro? Porque aqueles homens esperavam um Jesus que não chegou. Porque muitas das vezes nós mesmos moldamos a Jesus conforme a nossa fraca mente. Nós moldamos um Jesus que satisfaça as nossas necessidades. Tem que ser um Jesus que fala de dinheiro, porque eu preciso de dinheiro. Tem que ser um Jesus que fala de fama, porque eu preciso de fama. Tem que ser um Jesus que não fala de pecado, porque eu sou pecador e não quero me arrepender. Nós às vezes moldamos Jesus à nossa própria vontade. Então quando Jesus ele chega naquele contexto, os judeus falaram: não é esse rei. Nós queríamos um rei político, nós queríamos um rei forte, mas Jesus vem e apresenta um reinado que não era humano, era um reinado que era espiritual. Jesus ele não queria se assentar em um trono, ele queria entrar no meu e no seu coração e governar. Era isso que ele queria fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles homens, eu não sei que Bíblia que eles liam, não sei que trechos bíblicos que eles liam, porque eles não conseguiam entender que Jesus ele viria daquela forma. Porque os judeus, por mais entendidos que eram, os fariseus, por mais que eram doutores e especialistas nas leis, se esqueceram de alguns textos bíblicos. Isaías 42:2, que fala que ele seria humilde
e discreto. Isaías 53, versículo 2, que diz que ele suportaria a culpa sobre ele. Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz que ele não entraria em Jerusalém num cavalo branco, mas em cima de um jumentinho, modestamente. Salmo 69, versículo 4, dizendo que ele seria odiado sem motivo. Isaías capítulo 49, versículo 7, dizendo que ele seria rejeitado pelo povo. Salmo 41, versículo 9, dizendo que ele seria traído pelo seu próprio amigo. Zacarias capítulo 11, versículo 12, dizendo que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 13, versículo 7, dizendo que ele seria abandonado pelos seus discípulos. Isaías capítulo 50, versículo 6, dizendo que ele seria cuspido e espancado. Isaías capítulo 53, versículo 12, dizendo que ele seria contado como um transgressor. Salmo de número 22, versículo 7, dizendo que ele seria zombado. Zacarias capítulo 12, versículo 10, dizendo que ele seria crucificado. Salmo 22, versículo 17, dizendo que ele teria sede. Salmo 69, 21, dizendo que ofereceriam para ele vinagre. E Isaías capítulo 53, versículo 9, dizendo que ele morreria e seria sepultado. Aonde os judeus estavam, que eles não conseguiram ler essa mensagem? Que Bíblia que eles estavam lendo, que Escritura que eles estavam lendo, que eles não conseguiram perceber que Jesus ele tinha que vir como um cordeiro para morrer por mim e por você, para transformar a nossa vida. Mas a Bíblia não diz apenas das coisas ruins que aconteceriam com Cristo. Pelo contrário, Salmo 16, versículo 10 diz que ele triunfaria sobre a morte e se levantaria, aleluia, diante dos mortos. Salmo 16, versículo 11 diz que ele se assentaria à mão direita de Deus. Zacarias capítulo 6, versículo 13 diz que ele seria o nosso sacerdote nos céus. Isaías capítulo 11, versículo 10 nos diz que todo olho verá que ele era um refúgio. Isaías capítulo 28, versículo 16 diz que ele é a pedra preciosa, que é a alicerce da nossa vida. Isaías capítulo 11, versículo 10 diz que ele alcançaria não apenas os judeus, mas eu e você. Isaías capítulo 49, versículo 7 diz que reis e governantes o veriam e se prostrariam diante dele. Sabe por quê? Porque ele é o rei, mas não é um rei comum, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas aonde está escrito isso? Ainda não havia sido revelado, mas um homem certa vez estaria na ilha de Pátimos e ele receberia uma visão especial e veria um homem assentado no cavalo branco, cujas vestes estavam salpicadas de sangue e cujo nome, quando o chamavam, era a palavra de Deus, e na sua coxa estava escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. Jesus ensinou que o seu reino não era deste mundo. Jesus ensinou que o seu reino era espiritual, que ele precisava alcançar o coração da humanidade, que ele precisava restaurar o relacionamento do homem com o seu Criador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele então proclama o seu propósito de se sacrificar na cruz por nós, os homens não o receberam. Não era esse rei que os judeus queriam. Não era esse tipo de rei que eles almejavam. Eles não queriam um rei que andasse com pecadores. Eles não queriam um rei que se assentasse com pecadores. Eles não queriam um rei que andasse com pobres. Eles não queriam um rei que curasse o corpo físico. Eles queriam um rei forte, militar, que rompesse barreiras. Mas eles não entendiam que Cristo era forte, que Cristo romperia barreiras, que Cristo transformaria histórias, mas não seria no mundo físico, seria dentro do meu e do seu coração.
Para muitos, aquele não era um perfil de um rei cuja palavra tem poder. Porque para muitos, uma palavra poderosa é o poder e a influência política. Para muitos, alguém que é poderoso é alguém que é famoso. É alguém que tem uma networking, ou seja, uma rede de pessoas importantes. Para muitos, o que tem poder é quem tem dinheiro, quem tem status, quem é forte, quem é militar, quem é imponente. Por isso que eles não entenderam a palavra de Jesus. Eles não entenderam o Rei Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 1, versículo 11, que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas o versículo não termina aí não. Ele diz que todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora presta atenção. Os judeus não entenderam o rei que estava diante deles, mas a tempestade entendeu, pastor Guinaldo. Porque quando a palavra do rei que tem poder disse: acalma-te, vento, cessa a tempestade, imediatamente a natureza obedeceu a palavra daquele rei, porque aquele rei, ele tinha poder. Sabe quem entendeu também, irmão Davis? Quem entendeu também foram os recursos naturais. Porque quando a água foi despejada na talha, eles entenderam que a palavra do rei era a seguinte: transforma-se em vinho. Então os recursos naturais entenderam, está na hora de deixar de ser água e se transformar em vinho, porque o rei mandou que isso acontecesse e é isso que vai acontecer. Sabe a outra forma que as águas entenderam? É que quando alguém colocou o pé na água, eles não estavam dizendo: não é Fernando Nadal que está tentando nadar, não é um famoso, não é ninguém. Quem está colocando o pé sobre as águas é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então está na hora da água virar estrada, está na hora da água endurecer, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores precisa andar sobre as águas. Sabe quem entendeu também? Os animais. Quando Jesus manda os discípulos lançarem a rede, os peixes imediatamente entenderam: existe um rei, o rei tem poder, então vamos entrar nessa rede, porque ele precisa fazer um milagre nesse lugar. Sabe quem entendeu também? Um outro peixe também entendeu. Quando Pedro ele lança, aleluia, a vara no mar, aquele peixe falou: na hora de eu engolir uma moeda, eu preciso achar uma moeda no meio desse mar, porque a palavra do rei tem poder, e o rei está mandando eu engolir, porque eu preciso realizar um milagre para que Pedro possa perceber que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe quem também entendeu que Jesus era rei? Foram os alimentos, porque quando os discípulos distribuem os 5 pães e os peixinhos, imediatamente os alimentos entenderam: está na hora de multiplicar. Eu não sei como vai fazer, mas a gente tem que multiplicar pão, a gente tem que multiplicar peixe, a gente tem que retribuir aqui, porque Jesus está operando, e a palavra do rei ela tem poder. Sabe quem também entendeu? As plantas. Quando Jesus ele chega diante daquela figueira e diz: seca a figueira, porque você não tem fruto. Ela entendeu: infelizmente eu não pude fornecer fruto, mas a palavra do rei ela tem poder, então eu vou secar imediatamente. Sabe também quem entendeu que a palavra de Jesus tem poder? Os espíritos malignos, porque quando ele chegava no lugar, os espíritos imediatamente falavam: o que o Senhor quer conosco? Não é chegado ainda o nosso tempo. E quando ele dizia: sai, 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 eles tinham que obedecer, porque a palavra do Rei dos Reis ela tem poder. Até o diabo entendeu. Porque quando ele estava tentando a Jesus, e Jesus lançou a sua palavra, ele não pôde resistir. Ele até tentou de novo com Pedro, mas Jesus disse: afasta-te, Satanás, porque é necessário que eu cumpra o propósito a qual foi estabelecido para mim. Até o diabo entendeu que a palavra de um rei tem poder. Sabe quem entendeu também? O pecado entendeu que a palavra do rei tem poder. Mas quando Jesus estava na cruz e disse: está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e o pecado entendeu: houve transformação, houve mudança, está quebrada a célula que era contrária. Até o pecado entendeu. Sabe mais quem entendeu? A morte. Em 2 situações, quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e disse:
Lázaro, vem para fora. Talvez o espírito da morte estava ali, rodeando. E ele disse, opa, é palavra de rei. E palavra de rei tem poder. Então Lázaro, não consigo te prender mais. Ressuscita, porque o rei está te chamando. Aleluia. A morte entendeu que ao terceiro dia ele se levantaria do túmulo ressuscitado. Todo mundo entendeu, menos os judeus. Até a natureza, os recursos naturais, todos entenderam a palavra do rei, mas os judeus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer ver um exemplo? Jairo. Quando Jesus está andando no meio da multidão, ele percebeu que a sua filha estava doente, quase à morte na sua casa. E sabe o que ele faz? Ele não correu na assistência social daquela época. Ele não correu na medicina daquela época. Ele falou, tem um rei que está nessa cidade. A palavra desse rei, ela tem poder. Então eu vou atrás desse rei, porque certamente ele vai curar a minha filha. Diz-nos a história que ele correu até Jesus. Jesus falou assim, não, eu vou na sua casa, vamos lá para resolver o problema, porque a palavra de Deus, de um rei, ela tem poder. Diz-nos a história que Jesus chega no lugar, está todo mundo chorando, todo mundo lamentando e dizendo, não tem mais jeito para essa menina, porque ela morreu. Não adianta ficar insistindo com o mestre, porque ela já morreu. Jesus faz o seguinte, dá licença daqui, porque quem não confia na palavra de um rei, não pode ouvir a palavra do rei. Se você é incrédulo, você vai escutar tudo que é palavra, menos a palavra do rei dos reis e senhor dos senhores. Então, é incrédulo, sai. Não confia, sai fora. Sai desse ambiente, porque o rei, ele vai lançar uma palavra agora, e a palavra do rei tem poder. Ele disse, Tálita cumi, que traduzido é menina, levanta-te. E imediatamente ela levantou, porque a palavra do rei, ela tem poder. Quer ver um outro exemplo? Diz-nos a história que havia um homem no tanque de Betesda, que estava ali tentando receber um milagre. Ele precisava que o anjo descesse, agitasse as águas, e alguém desse, nem que seja um bicudo nele, para ele cair dentro da água e ser curado. Mas não aparecia ninguém para fazer isso. Ninguém tinha misericórdia daquele homem. Mas ali havia um rei. Ele não estava vestido com vestes reais, ele não estava com uma coroa, mas ele era o rei do coração, o rei da alma, o rei do amor. Ele estava ali naquele ambiente, e ele vira para aquele homem e diz, o que é que você está precisando? Eu estou precisando que alguém me coloque na água, para que quando a água agitar eu seja curado. Parece que Jesus estava dizendo, meu filho, a água da vida está na sua frente, você não precisa descer aqui, a água está aqui, e eu quero fluir na sua vida agora. E imediatamente Jesus disse para aquele homem, levanta-te, toma a tua cama, volta para a tua casa, porque a palavra do rei, ela tem poder, aleluia. Quer um outro exemplo? Zaqueu curioso e baixinho, estava lá na árvore, em cima da árvore, tentando ver Jesus. E Jesus já estava vendo ele, há muito tempo. E o que Jesus ele disse para Zaqueu? Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Sabe o que Zaqueu fez? Ficou em cima da árvore? Não. Sabe o que Zaqueu fez? Ignorou? Não. Ele sabia que a palavra de um rei, ela tinha poder. Então ele desceu imediatamente da árvore. Jesus entrou naquela casa. E diz-nos a história que a salvação, ela chegou naquele lugar. Sabe por quê? Porque a palavra de um rei, ela tem poder. Quer um outro exemplo? O servo do centurião, o oficial do exército. Diz-nos a história que estava passando a comitiva de Jesus. Ele para aquela comitiva e diz, Senhor, meu servo jaz doente lá na minha casa. Jesus falou para ele, o rei vai lá para resolver. Sabe o que aquele homem disse para Jesus? Não sou digno de que você entre na minha casa, mas dizei apenas uma palavra, que o meu servo sarará. Aquele homem não era judeu.
Aquele homem não conhecia da palavra, aquele homem não foi instruído das escrituras, mas ele sabia que a palavra de um rei, ela tinha poder. Então, se Jesus lançasse uma palavra, o seu servo seria curado lá na sua casa. E foi isso que aconteceu. Jesus lançou uma palavra, ele voltou para casa e o servo estava curado. Porque a palavra de um rei, ela tem poder. O último exemplo, o bandido na cruz. Ele estava lá, não existe bandido bom não, irmãos. É bandido. Não existe ladrão bom e ladrão mau, bandido é bandido. Ele estava ali sendo condenado por quê? Porque ele fez coisas erradas. Ele estava na cruz junto com Jesus, por quê? Porque ele teve atitudes erradas. Mas ele sabia dentro do seu coração que a palavra do rei, ela tinha poder. Então ele fez o quê? Clamou por César. Ó, grande César, me liberta dessa cruz. Ó, Pôncio Pilatos, me tire dessa cruz imediatamente. Não, ele foi na fonte certa. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a palavra do rei? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a palavra do rei, ela tem poder. Aleluia. Aleluia. Muitos não entenderam a mensagem. Muitos não compreenderam o que Jesus estava para oferecer. Mas era necessário que ele se colocasse numa coroa de espinhos. Mas um dia ele colocará uma coroa de glória. Era necessário que ele andasse e entrasse em Jerusalém num jumentinho. Mas um dia ele virá num cavalo branco. Era necessário que as suas vestes fossem salpicadas de sangue. Porque um dia ele virá com a veste real. Era necessário que tudo isso acontecesse para que o povo pudesse reconciliar com o seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você procura aqui essa noite. Talvez você saiu da sua casa procurando uma resposta. Talvez você saiu da sua casa hoje precisando de um milagre. Talvez você saiu da sua casa hoje precisando de força, de estrutura. Talvez você saiu da sua casa hoje precisando de um milagre, precisando de algo de Deus, precisando de força, porque às vezes você está desanimado. O único rei que eu consigo oferecer para você essa noite é o Rei Jesus. Porque Ele é o único que pode resolver o seu problema. Nenhum governante no mundo pode resolver o nosso problema. Nenhum governo no mundo pode satisfazer as nossas necessidades. Nenhuma autoridade, por maior que seja, consegue resolver aquilo que está dentro do meu e do seu coração. Mas existe um rei, que ele pode entrar no seu coração hoje e transformar a sua vida. Só que esse rei, ele não entra arrebentando cerca, rompendo, não. Ele bate na porta e te convida. Quer que eu entre? Se não quiser, eu fico aqui fora. Mas se quiser que eu entre, eu vou pousar na sua casa e vou cear com você. As palavras de Jesus são pregadas todos os dias nesse púlpito e em tantos outros púlpitos dessa terra. Talvez esse momento, dentro dos países que estão fechados ao Evangelho, existe alguém que está pregando para uma pessoa. Existe alguém que está ministrando para multidões. Existem pessoas que estão ministrando hoje debaixo de perseguição. Talvez existem pessoas que estão ministrando hoje, seja a última palavra que sairá do coração dessa pessoa. Será a última palavra que ele irá ministrar. Então a palavra de Jesus, ela está sendo ministrada todos os dias. E Jesus, ele vem todos os dias para os que são seus.
Você é dele. Você é dele. Você é dele. Mas ele não força. Ele bate. Ele não força ninguém a estar debaixo do seu reinado. Ele pede: posso entrar? Posso morar? E às vezes nós estamos fazendo igual os judeus. Estamos procurando outro rei. Estamos procurando outro Salvador. Quando as coisas começam a apertar, a gente fala: não é aqui mais que eu tenho que ficar, não. Quando as coisas começam a ficar difíceis, não é o rei da prosperidade? Não é o rei da abundância? Não é o rei que resolve todas as coisas? Mas por que a minha vida está desse jeito? Existe uma promessa de Jesus que ninguém percebe. Ele prometeu: no mundo tereis aflições. Às vezes a gente acha que promessa é só coisa boa, porque às vezes a gente está acostumado com aquelas caixinhas de promessa, sabe, que você abre assim, tudo só tem versículo bom. Certa vez eu ganhei uma caixinha daquelas, irmãos, que quando eu abria, era um versículo mais forte do que o outro. Eu falei assim: Jesus, isso aqui não é caixinha de promessa não, meu Deus, isso aqui é caixinha de repreensão, porque era só versículo de repreensão. Mas às vezes nós queremos Jesus igual uma caixinha, que você vai abrir e ele vai falar assim: hoje você vai romper, você vai ganhar, você vai flutuar no céu hoje. Mas Jesus às vezes está dizendo: no mundo tereis aflições. Mas o versículo não termina aí. Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não existe cruz sem renúncia. Não existe vivência com Deus sem transformação. Não existe estarmos servindo a Deus sem abrirmos mãos de alguma coisa. Alguma coisa tem que ficar para trás. Alguma coisa tem que ser deixada de lado. Alguma coisa nós temos que abrir mão. Sabe por quê? Porque o Calvário foi conquistado por alguém que abriu mão de tudo, da glória, do céu, do trono, de tudo, para morrer por mim e por você. Não para colocarmos regras: eu só sirvo o Senhor desse jeito, eu só vou para a igreja dessa forma, eu só vivo para Jesus se for desse jeito. Não, nós não podemos ser assim. Jesus, ele diz para nós todos os dias: o homem negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e me siga. Esse é o rei que eu tenho para oferecer para você. Se você quiser outro rei, fique à vontade para procurar em outro lugar. Mas o rei aqui é esse rei que nós temos para oferecer. Então aqui, você tem que entrar no molde. Se o molde é quadrado, como que a gente tem que ficar? Quadrado. É isso que a gente tem que ficar. Mas os meus amigos estão dizendo que eu sou quadrado, mas o molde é quadrado, então eu tenho que ficar quadrado. Mas a minha família está dizendo que eu estou quadrado demais, mas o molde do céu é quadrado, então eu vou ficar de acordo com o molde que Jesus me chamou. Porque o reino às vezes é naquele formato. O reino de Deus é naquela estrutura. Ah, mas meus amigos vão me abandonar. Não se preocupe, quem se amolda ao padrão de Jesus tem o Espírito Santo todos os dias como seu conselheiro. Mas as portas vão se fechar para mim. Quem disse? Ele é o chaveiro do céu que abre porta onde não tem porta. Então ele vai abrir. Mas se eu servir a Deus, a minha família vai se voltar contra mim. Ele também deixou essa promessa, que os maiores inimigos nossos seriam da nossa própria casa. Infelizmente é esse padrão que nós temos que seguir. Mas o mesmo Jesus que transformou a minha casa, salvou meu pai e minha mãe, é o mesmo Jesus que pode visitar a sua casa e transformar a sua família. É o mesmo Jesus. Mas será que vai acontecer tudo do jeito que eu quero? Aí, irmãos, é só Jesus para te responder. Mas o rei que eu te apresento essa noite é esse. Mas uma coisa eu te prometo: que se você vier para esse rei,
A palavra desse rei, ela tem poder para transformar a sua história. Eu não posso te prometer uma vida fácil, mas uma coisa eu posso te prometer, porque Ele mesmo disse que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Servir a Deus significa receber um livro, com várias palavras, com vários decretos, com várias mensagens reais. Aonde elas estão? Está aqui, ó, dentro da Bíblia. Esse aqui é a nossa caixinha de promessa. Quando nós precisamos de resposta, nós abrimos os decretos reais e nós recebemos aquilo que a nossa alma precisa. Ele tem isso para você essa noite. Se você precisa de perdão, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se você precisa de provisão, Mateus capítulo 6, versículo 31. Se você precisa do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 5. Se você precisa de vida eterna, 1 João 2, 25. Se você precisa do cumprimento de promessas, Hebreus 10, 23. Se você precisa de uma vida com abundância, João capítulo 10, versículo 10. O que você precisa hoje, Ele vai te satisfazer. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Quem crê que a palavra do rei tem poder aqui? Esse rei, ele está aqui essa noite, irmãos. E eu quero orar por você. Eu não sei que palavra, que decreto real que você precisa essa noite. Mas de uma coisa eu te dou certeza. Deus, Ele quer entregar decretos reais aqui. Aleluia. Glória a Jesus. O que você quer receber hoje? Deus, eu preciso de libertação, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta, eu preciso de força, eu preciso de milagre, eu preciso conhecer ao Senhor. Eu não sei o que você precisa diante de Deus essa noite, mas Deus, Ele tem uma palavra para você. Deus, Ele tem um decreto para você. Deus, Ele não tem filhos preferidos. Deus não faz acepção de pessoas, mas existem palavras e decretos reais que Ele tem particulares para muitos aqui nessa noite. E se você quiser receber, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Isso é um ato de fé. Deus, eu preciso de uma palavra hoje. Eu preciso de um decreto real hoje. Eu creio que a tua palavra tem poder. Eu creio que a palavra de um rei, ela tem poder. Então, se ela tem poder, manifesta na minha vida hoje. Essa é a oração que você vai estar vindo aqui na frente, vai estar fazendo. Deus, manifesta hoje na minha vida esta palavra. Deus vai falar com corações aqui essa noite. Deus vai transformar vidas aqui essa noite. Deus vai impactar pessoas aqui essa noite. Mas antes de eu continuar, existe alguém aqui essa noite que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador? Aceitar a Jesus é receber o que Ele tem para você: abundância, perdão, milagre, cura, transformação, amor, paz. Existe alguém que ainda não aceitou a Jesus? Faça assim com as suas mãos em nome de Jesus. Nós vamos estar orando para você. Ou você às vezes está afastado dos caminhos do Senhor. É a sua oportunidade, talvez a última. Talvez antes da meia-noite o seu fôlego se extinguirá. E Deus está te dando a última chance de você receber uma palavra. Eu não sou de forçar apelo, porque a palavra de Deus tem poder, e ela já falou ao seu coração. Mas se você estiver se sentindo com vergonha, você vai orar no seu lugar e entregar a sua vida ao Senhor. Do seu lugar, você não precisa vir aqui na frente para provar que você está aceitando Jesus. Não, do seu lugar, você pode buscar ao Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aproveite esse instante para você ligar o seu pensamento e o seu coração à presença desse rei. Aproveite esse momento para você buscar e adorar a presença desse rei. Eu não sei o que você está precisando, o que você está buscando, quais são as suas necessidades,
Mas esse rei, ele já chegou nesse lugar e ele quer falar ao seu coração, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Senhor, visita a tua casa nesta noite, meu Pai. Deus, a tua palavra ela já foi ministrada, Senhor. Deus, e a tua palavra quem tem poder, porque a palavra de um rei ela tem poder. E o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas existem pessoas aqui esta noite que estão precisando, meu Pai, de receber uma palavra especial, Senhor. Existem pessoas aqui que às vezes estão presas, enlaçadas, entrelaçadas, meu Pai, em coisas que estão prendendo ela para que ela possa sentir a tua presença, para que ela possa trabalhar mais para o Senhor. Deus, então vem agora, Senhor, visita, meu Pai, regiões, meu Pai, aonde essa pessoa está aprisionada na sua alma e quebra cadeias agora em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa visitar homens e mulheres aqui esta noite, Senhor, que tem buscado libertação de coisas que tem colocado diante dos seus olhos, Deus, que não tem sido conforme a tua vontade. Pai, existem corações aqui esta noite que estão cauterizados, meu Pai, pelo pecado, que às vezes não estão sentindo, meu Pai, o quanto o inimigo tem dominado as suas almas. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus da libertação. Deus, então visita com teu Espírito Santo agora e quebra cadeias, meu Pai. Deus, arranca corações cauterizados e coloca, Senhor, corações vivos aqui esta noite. Pai, visita esse casamento agora, porque precisa de uma intervenção do céu, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, visita essa história agora, visita esse quadro agora, visita essa família agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus, a tua serva tem clamado, meu Pai, por aquele filho, aquela filha que está preso nas drogas, no crime. Pai, visita agora, Senhor, e vem com libertação, meu Pai. Deus, arranca aquela alma do inferno agora e traz, meu Pai, para a tua presença. Pai, existem pessoas aqui esta noite que estão desanimadas da fé. Pai, pessoas que estão pensando em abandonar, pessoas que estão paradas, pessoas que estão estagnadas, pessoas que estão, meu Pai, travadas, meu Pai, e não conseguem crescer, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, mexe com estruturas aqui agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, quebra cadeias, meu Pai, quebra cadeias em nome do Senhor Jesus. Quebra cadeias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, quebra, 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 quebra em nome do Senhor Jesus. Pai, existem pessoas aqui esta noite, Senhor, que estão precisando de uma intervenção cirúrgica no coração. Pessoas que estão cheias de mágoas, pessoas que estão cheias de traumas, pessoas que estão cheias de frustrações, de ansiedades, meu Pai. Deus, visita corações aqui agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E vai com teu bisturi, meu Pai, arrancando tudo aquilo que tem trazido tristeza para o coração dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Príncipe da paz, visita pessoas que estão precisando de paz aqui agora. Conselheiro, visita pessoas que estão precisando de conselho aqui agora. Deus maravilhoso, realiza maravilhas em vida de pessoas que estão aqui esta noite. Espírito Santo, vem e derrama fogo, glória e graça sobre a vida de pessoas que estão aqui nesse lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita com teu Espírito Santo. Pai, aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver um tumor, aonde tiver um câncer, aonde tiver uma situação que precisa de uma intervenção, Pai, entra com o milagre agora. Deus, arranca agora a dor, arranca agora o sofrimento, arranca agora, meu Pai, a doença. Pai, cura, meu Pai, vidas aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Tira esse momento para você aproveitar, para você glorificar, para você adorar o nome dEle. Tira esse momento agora. Aleluia, 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 aleluia. Seu nome é poder, seu nome é
aleluia, aleluia, aleluia. Ele está vivo. Ele quer trazer vida para o seu coração essa noite. Ele quer trazer vida para o seu coração essa noite. Ele quer trazer vida para o seu coração essa noite. Aleluia. Seu nome é poder, seu nome é cura, e vive está. Aleluia, aleluia.